Ora viva, se não te chamaram para se intervir em um determinado assunto, para dar algumas opiniões sobre um determinado assunto, não se interfira na discussão. Apenas observa e acompanhe o desfecho final do assunto. Todas as pessoas que dão pitaco sobre determinados assuntos ou sobre as vidas alheias não são bem-vindas em lugar nenhum. Hoje eu faço a abertura do nosso tema sobre essa reflexão e principalmente sobre um novo artigo que saiu do grupo de pesquisa da professora Colin Sheriff da Universidade de Oxford, onde eles fazem uma profunda reflexão. Para você que me assiste ou que me ouve nesse exato momento, eu quero te fazer uma pergunta. Entre a pessoa mais mentirosa, que você pode encontrar essas pessoas dentro do seio da família, dentro do trabalho, no seio dos amigos, e a pessoa que se dedica em estudar para conseguir desvendar as mentiras que esse amigo mentiu ou que esse amigo falou em si, qual deles é mais perigoso? Qual deles é mais desocupado? E esse artigo da professora Colin Sheriff, ele vem trazendo esses assuntos e ele mostra uma coisa muito interessante. Para um mentiroso, ele só busca duas satisfações. A primeira satisfação é ou ele revelar verbalmente o que ele deseja antes de eu tê-lo, ou ele está passando por uma condição patológica que precisa ser tratada. Principalmente quando a mentira é repetitiva, E no meio disso, ele pode estar falando a verdade ou pode estar falando a mentira. Se ele estiver falando a mentira, quando a verdade é trazida à tona, ele passará tristeza da decepção de acordo com a mentira que ele falou. E se ele tiver falar a verdade, ele passará por cima como um herói. Mas o grande perigo está sobre a pessoa que investiga a mentira. Pois esse é o mais patológico, esse é o mais doente. Tudo bem, o artigo até deixa claro. Para um mentiroso, ele é ótimo quando a gente não estiver compartilhando o mesmo teto, tá? Quando as suas mentiras não afetam, né, o nosso poder financeiro. Fora isso, ele pode mentir o quanto quiser. Deixamos ele do lado. Mas o grande problema está sobre a pessoa que investiga a mentira. Esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque na hora que você coloca um determinado assunto sobre a tua cabeça, o teu cérebro formará padrões para conseguir alcançar ou desvendar isso que você colocou na tua cabeça. E quando você alcançar isso, ele liberará dopamina como grau de satisfação. Muitos de vocês já viram, né? Uma pessoa que descobriu alguma coisa. Olha, o fulano que falou aquilo, eu descobri que não é tudo aquilo que ele falou. Ele mentiu isso. Vocês prestam atenção nos seus olhos. Quando ele vai falar, os olhos acendem, parecendo um drogado, na hora que ele vai contar. Por quê? Porque há liberação de dopamina, de satisfação naquilo que ele vai contar. Tá? Mas um dos grandes problemas é que quando ele cria esse padrão de conseguir desvendar a mentira e chega lá em frente, tá? Não encontra aquilo como mentira, aquilo realmente é verdade, com que aquela pessoa contou é verdade, o cérebro não aceita isso, porque ele entrará em um grau de depressão. É aí aonde ele terá de inventar alguma conversa, alguma mentira para conseguir satisfazer aquilo que ele criou na cabeça dele. Por isso é que muitas das pessoas, às vezes, criam palavras infundidas que realmente a gente não fez, que realmente a gente não é. Você chega e você ouve, nossa cara, como é que alguém tem capacidade de inventar certas coisas? Não, é porque essa pessoa criou certos padrões na sua cabeça
para satisfazer esses padrões, ele teve que criar uma mentira para conseguir dar um grau de prazer. Até o artigo da professora Colin Sheriff, ele diz que essas pessoas que largam os seus afazeres para ir pesquisar a vida da pessoa, se está mentindo ou não está mentindo, são equivalentes a um drogado. São equivalentes a um drogado. E quando eles descobrem, eles têm o maior prazer de esfregar na cara da pessoa que ele estava mentindo. Uma pessoa normal, em condições normais, o que acontece? Quando ele descobre esse assunto e encontra essa pessoa na qual estava mentindo, ele tem um grau de tristeza. Mas a pessoa que tem a patologia de desvendar as coisas, ele tem o prazer de esfregar isso na cara da pessoa que estava mentindo. Por quê? Porque isso lhe dará o prazer, independentemente se a pessoa que mentiu está triste, tá? Com esse determinado assunto, não, ele tem o prazer de esfregar na cara. Portanto, tenha muito cuidado em ficar perto de pessoas na qual tem o maior prazer de querer descobrir a verdade sobre coisas fúteis, sobre coisas que não agregarão nada na vida dele. Porque na hora que eles encontram, é como se eles se sentem um Einstein. É como se fosse desvendou uma fórmula química potente para eles. Porque eles encontram prazeres. Só que esse prazer, essa dopamina que é liberada, ele tem um curto período de tempo. Ele é curto. Ele vai cair em fração de alguns minutos. Para que ele consiga manter essa dopamina alta, ele precisa contar para 1, 2,